Rapaz, boa noite, vocês me ouvem? Senhor, boa noite. Paz, desculpa a demora aí, eu Nada. com alguns probleminhas técnicos aqui. Vamos lá, página de número 4. Uma grande confusão a respeito dos anjos, tá? Uma grande confusão a respeito dos anjos. Vamos lá, vamos iniciar aí. Diz aí assim, tá? Um relato bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo de número 2, diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Alguns chegaram a afirmar que os filhos de Deus, que aqui está descrito, tratam-se dos anjos. Porém, devemos considerar que quem foi que me fez essa pergunta na aula passada? Foi você, Jefferson, ou foi a Amanda? Acho que foi a Amanda, pastor. Foi eu Foi a não. Amanda, né? Foi você, né, Amanda? Foi verdade. Então, nós vamos debater aí um pouco sobre isso, tá? Primeiro ponto que a gente deve levar ou em considerar, né? As escrituras nos relatam uma segunda queda dos anjos depois da grande rebelião, tá? Então, vai dizer que esses anjos, esses filhos de Deus e essas filhas dos homens, né, podem se retratar dessa segunda queda dos anjos depois da grande rebelião. Segunda possibilidade, a Bíblia não cita qual destes supostos anjos seria um líder para iniciar os demais, para incitar, perdão, os demais a tomar essa iniciativa pecaminosa. Ou seja, se um grupo de anjos caiu, essa suposta queda teria um condutor, né? Um fio condutor, que a Bíblia não deixa explícita essa situação. Terceiro ponto, assim como a expressão estrelas não simbolizam apenas os anjos, mas estrelas do firmamento, a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento poderia simbolizar diretamente a linhagem de Sete, não se tratando dos anjos de Deus. Nesse caso, tratava-se da linhagem escolhida de Sete, que, se desviando dos propósitos de Deus, se misturou com outras linguagens, causando assim uma desaprovação de Deus, vindo a gerar varões valentes de renome na antiguidade. Jesus é claro em afirmar que os anjos, eles não se casam, como também não se dão em casamento, tá? Então, quem eram os filhos de Deus que se relacionaram com os... Quem eram os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens? Foi como eu falei na aula passada, respondendo uma pergunta da Amanda, né? Os filhos de Deus são aqueles pertencentes à linhagem de Sete. As filhas dos homens tratam-se da linhagem de Caim, ou seja, os cainitas. Nós precisamos entender que existiam duas linhagens ali, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, tá? A linhagem de Sete é a linhagem que preservou a vontade de Deus, preservou a palavra de Deus. A linhagem de Caim é aquela que vem supostamente com as mesmas atitudes que o pai outrora, no passado, tomou, tá bom? Você pode perceber que não tem linhagem de Abel aqui, é a linhagem de Sete, né? Caim matou Abel. Caim matou Abel, Abel perdeu a sua vida, entregou o melhor para Deus, não foi? Ofereceu o seu melhor para Deus,
foi comprometido com Deus, porém morreu. Quem não entregou o melhor ficou vivo? Sim. Quem não deu o melhor ficou vivo? Ficou. Quem não ofereceu algo agradável aos olhos de Deus, seguiu sua trajetória? Seguiu. Tá? Então, às vezes, nós temos esse conflito, né? Nós nos entregamos, fazemos a vontade de Deus, nos comprometemos com as coisas concernentes à palavra de Deus, e o que encontramos com tudo isso é a morte ou uma aparente derrota. E quem não se comprometeu, quem não fez a vontade, seguiu sua vida, deu continuidade a planos, projetos, ao ponto de ter uma descendência. Só que é necessário nós entendermos que a nossa vida ela não está condicionada a esse plano, tá? A vida nossa de cada dia, ela nada mais é do que um constante plantio, tá? Para que nós venhamos a ter a nossa colheita. Colheita essa que há de ser preservada, né? O tomada posse, não aqui na terra, mas nas mansões celestiais. Porque quando eu agrado a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu me comprometo com as coisas de Deus, eu não semeio semente nessa terra. Porque a semente semeada nessa terra, a traça, a ferrugem e o ladrão tem o poder de destruir, sabe? De acabar. Então, quando eu faço para Deus, eu não semeio aqui, eu semeio lá. Se semeio lá, quanto antes daqui eu me for, antes eu colherei daquilo que plantei. Então, a morte para o servo de Deus nada mais é do que a oportunidade de sair de um plano de plantio para um plano de colheita. Tá? A Bíblia é repleta de informações como estas, aonde a Bíblia vai dizer que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo ele tem júbilo, porque é uma forma do homem subir o seu patamar, sabe? Então, plantei no céu, vivendo na terra. Saí da terra por ocasião da morte física. Ou seja, chegou um momento em que eu vou ter a oportunidade, tá, diante dos demais, de colher o fruto do meu plantio. Quando eu dou aula de escatologia, eu deixo claro nas minhas informações que a salvação não é tudo na vida do crente, sabe? Morrer com Jesus para ir morar no céu não é tudo, tá? Porque eu posso morrer hoje, ir para o céu, porque aceitei o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz, porém lá não ter galardão, não ter nada para colher, como foi o caso ali do ladrão da cruz. Ele entrou no paraíso, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porém, tá? Por ocasião da ausência do seu plantio, ele vai estar no céu, porém, sem galardão, porque ele não plantou nada, logo não terá nada para colher. Então, estar no céu é uma consequência da aceitação do homem a Jesus. Colher frutos, receber galardão, é uma outra história, é um outro papo, é uma outra ideia que está muito condicionado às coisas que eu faço a Deus. Ah, Leandro, então a prosperidade, a riqueza, os benefícios dessa terra, como é que eles são adquiridos pelo homem? Diz o texto do livro de Gênesis que aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Aí já muda a ideia do plantio. Que plantio é esse? Quando Deus castiga o homem pela figura de Adão por conta da sua desobediência, dizendo que do suor do teu rosto você comerá dos frutos dessa terra. Então, como é que eu faço para ganhar mais? Eu tenho que suar mais. Então, quanto mais suor, quanto mais transpiração, mais recursos, mais prosperidade.
Porque se andar com Deus, andar fazendo a vontade de Deus, cumprindo o querer de Deus, fosse condição para que eu pudesse enriquecer, dentro das grandes empresas, dentro das grandes multinacionais, os presidentes, né, das grandes empresas por aí, os melhores salários, os homens mais ricos do mundo seriam quem? Os crentes. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Quando você faz uma pesquisa simples, a grande maioria dos ricos, tá? São pessoas que não acreditam em Deus, que não servem a Deus, né? Que muito pelo contrário, são pessoas que têm pacto com o príncipe das trevas, tá? Então eu preciso compreender que riqueza é algo que a terra pode dar. Prosperidade é algo que o céu tem para oferecer. O crente, quando anda em fidelidade com Deus, ele não recebe de Deus riqueza, ele recebe de Deus prosperidade. Prosperidade é o contentamento com aquilo que se tem, tá? Contentar-se não na condição de um cão, que você coloca ali um pratinho de água, um restinho de comida que sobrou do teu almoço, ele está mega satisfeito, não te abandona por nada. Contentar-se é você não amaldiçoar o que você já tem, mas você entender que aquilo que você possui de Deus é, e não enforcar-se ao ponto de querer alcançar coisas que Deus não te deu condições de alcançar. Hoje, a maioria dos crentes, eles têm o anseio de ser ricos e não contentam-se em ser pobres. E por conta desse cenário, cai na malha fina que Paulo vai nos ensinar lá no Novo Testamento, dizendo a Timóteo, se eu não me engano, onde ele vai dizer que o amor ao dinheiro, ou seja, dinheiro ali trata-se de riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando eu amo a riqueza e não me contento e não desfruto da minha prosperidade, tá? Eu tornei-me bebedor da raiz de todos os males que condicionam essa sociedade, tá? Quando você olha lá para o livro de Jó, tá bom? Como é que Deus vê Jó? Quem é que pode me dizer como é que Deus vê Jó? Um homem justo Deixa eu ver a pergunta e aqui. temente a Deus. Oi? Um homem justo e temente a Deus. Espera aí rapidinho. Ô, Amanda, você só colocou um ponto de interrogação. Não, se você fez a pergunta, não saiu aqui para me responder, tá bom? Vamos lá. Não, foi sim, mas foi referente ao que o senhor falou antes. Mas deixa ele concluir depois, se eu lembrar, eu pergunto. Tá, vamos lá. Como é que Deus vê Jó? Abre lá no primeiro livro, é mole? Abre lá no livro de Jó, por favor. Jó, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo de número 1. Tá? Deixa eu só procurar um outro texto aqui, peraí. Vamos lá. O que diz o versículo 1? Quem pode ler o capítulo 1? Pode ler, Jefferson. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ok, só até aí. Filhos. Só até aí. Tá. Olha como é que Deus enxerga Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que evita fazer o mal, ou que se aparta do mal.
Essa é a forma como Deus vê Jó. Deus via Jó pela prosperidade ou pelas riquezas que Jó tinha? Não. Ele via Jó pela prosperidade que ele possuía. O que é prosperidade para Deus? É a forma como eu lido com Deus, não a forma que eu tenho. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Então, Deus olha para quem Jó era, certo? Então, eu entendo que quando Deus olha para o ser humano, ele não olha para o que o ser humano tem, ele olha para o que o ser humano é, certo? Jó era o homem mais rico do seu tempo, tá? Dizem, inclusive, alguns pensadores que Salomão não chegou aos pés da riqueza de Jó, tá? Mas vamos esquecer Salomão. Então, você consegue compreender que Jó, mesmo sendo o homem mais rico do seu tempo, quando Deus dá o testemunho dele, Deus não fala das suas riquezas, não fala das suas posses, não fala dos seus bens. Deus fala de quem Jó era. E Deus reforça a ideia quando tem um encontro com Satanás. Diz assim: disse então o Senhor no versículo 8 a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e que evita o mal. Então, olha o testemunho que Deus dá de Jó para Satanás. Deus não dá o testemunho de Jó dizendo: é o homem que tem bens, que tem riqueza, que tem dinheiro. Então, Deus não apresenta Jó para Satanás, mostrando para o diabo aquilo que Jó tem, mas apresenta para o diabo aquilo que Jó é. Então, quando Deus ele me olha, ele vê o que eu sou, não o que eu tenho. E quando Deus dá testemunho da minha vida, ele não dá testemunho daquilo que eu tenho, ele dá testemunho daquilo que eu sou, inclusive para o diabo. Se ele tiver que apresentar o homem para o diabo, ele vai apresentar o homem de acordo com aquilo que o homem é, e não de acordo com aquilo que o homem tem. Só que hoje, nós vivemos um tempo que o evangelho virou um evangelho do ter, não o evangelho do ser. Sabe? Não o evangelho do ser. Então, quanto mais eu tenho, parece que eu sou. Tanto é que quando as pessoas querem demonstrar que estão bem, elas procuram demonstrar quem elas são ou elas procuram demonstrar o que elas têm? Procuram demonstrar o que elas têm. Elas têm. Não é isso? Ninguém vai para a internet contar derrota. Ninguém vai para as redes sociais contar fraqueza. Ninguém posta uma foto feia no Instagram. Né? Se você tirar uma foto sua lá, você vai procurar 10 mil filtros, né? Vai passar todos os filtros possíveis na sua foto para você parecer que tem aquela beleza. Mas quando você se depara com aquela pessoa no ao vivo, você vê que aquela pessoa não é aquela beleza toda. Né? Então, nós vemos um tempo onde o ter está acima do ser. Só que olha como Jó enxerga, olha como Satanás enxerga Jó. Versículo 9. Respondeu Satanás, já entramos no versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Fere tudo que ele tem, não é fere tudo aquilo que ele é. Vai lá e tira o que ele tem, para a gente ver se ele vai continuar sendo quem ele é. Então, como é que Deus enxerga o homem? Como o homem é, e não de acordo com o que o homem tem. Como é que o diabo te enxerga? De acordo com aquilo que você tem, e não de acordo com aquilo que você é. Então, se alguém olhar para você,
sabe? E passar a te ver e a te julgar de acordo com aquilo que você tem, entenda, é o diabo que está diante de você, não é Deus. Não é Deus. Se alguém quiser tirar de você aquilo que você tem para querer ver quem você é, entenda, é projeto do diabo, não é projeto de Deus. Porque Deus não precisa provar você para saber quem você é. O diabo é que tem esse desejo. Tá? Porque quem sonda corações é Deus. Então, Deus sabe quem o homem é, quem nós somos. O diabo não sabe quem nós somos, porque ele não tem o poder de sondar corações. Então, qual é a estratégia do diabo? Tirar o que você tem, para que aí sim você demonstre quem você é. Por isso que o inimigo, ele está sempre querendo tirar alguma coisa do crente. Já que eu não posso ver o que está no teu coração, nem na tua mente, eu tiro o que está no teu bolso. Porque eu tirando o que você tem no bolso, eu consigo ver por meio das suas atitudes quem você é. Deus não precisa disso. Tá? Deus não precisa. Então vai lá, estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e olha a certeza do diabo. E com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara ainda. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui agora está nas suas mãos, apenas não toque nele. Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu tal permissão porque Deus sabia quem Jó era. E o que Jó era não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha. Tem. Então, o que nos falta hoje não é o ter, é o ser. Porque ser alguém que agrada a Deus exige desse ser comunhão com Deus, intimidade com Deus, lágrimas na presença de Deus. Para você ter, você não precisa de Deus. Que é isso, Leandro? Para você ter riquezas, você não precisa de Deus. Tem muita gente que não tem Deus, que não serve a Deus, que não respeita a Deus, que não tem temor a Deus e tem. O que o diabo oferece para Jesus no deserto? Leva ele lá no pináculo do templo e fala assim: te darei todo o poder, toda a riqueza, se prostrar e me adorar. Então, quer ter? É mole. Não precisa pagar preço, andar em fidelidade com Deus, ser compromissado com a palavra. É só se prostrar diante do diabo e servi-lo. Ele te dá tudo o que você possui, mas ele não tem o poder de transformar quem você é. E para encerrar esse assunto aqui, Paulo vai tratar isso na carta aos Romanos, porque Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o evangelho não transforma o pobre no rico. O evangelho transforma a criatura decaída em filho de Deus. O evangelho transforma um homem que caminha, né, no lamaçal do pecado e coloca ele para se assentar na mesa para comer pão e beber vinho, como foi a última ceia. Então, o evangelho é transformação de mente e não de bolso. Um crente rico não está acima de um crente pobre. O crente pobre, ele é pobre por várias situações. Seja por falta de oportunidade, né? Porque tem muita gente que não tem acesso às oportunidades da vida, sabe? Pelas consequências da sua trajetória, pelos erros do passado, sabe? Por falta de estudo, por falta de dedicação, N coisas. E por vezes Deus, por saber quem eu sou, ele não me dá o que eu quero. Porque sabe que se me der o que eu quero, eu vou deixar de ser quem eu sou. É o velho ditado. Verdade. Deus não dá asas à cobra. Tem crente que é mais feliz se contentando com pouco
do que precisando correr atrás do muito. Só que essa teologia da prosperidade, esse modelo faraônico de evangelho, onde todo mundo precisa ser um mini Salomão da vida, tem desvirtuado a mente de muitos e feito com que as pessoas andem correndo atrás da bênção e não se preocupando em ser uma bênção. Uma bênção para quem? Para si próprio, na grande maioria das vezes. Sabe? Pegaram aí, deu para entender bem essa questão de Jó, a forma como Deus, a forma como o diabo nos enxerga, tá? O que o diabo está preocupado em te tomar para demonstrar. Então, nós precisamos entender esse cenário. Na questão aqui dos filhos de Sete, da descendência de Sete, descendência de Caim, é muito disso. Os cainitas, as mulheres eram formosas, belas, estavam envolvidas na luxúria, sabe? Andavam constantemente na olha, perceba a palavra que eu estou dizendo, na supervalorização do seu eu, na autovalorização da sua imagem, né? E isso atraía os olhares, os desejos dos filhos de Sete, tá? E isso fez com que eles debandassem para uma desobediência a uma ordem de Deus, dando início, como disse na aula passada, o início do plano, o iniciar do plano do dilúvio, tá? O dilúvio nada mais se deu pelo desejo ardente do coração da linhagem de Sete de ter o que não era deles, de possuir o que não era para eles e de ansiar, né, ter na vida aquilo que todo mundo tinha. Então, quando o homem, e quando eu falo homem, eu falo ser humano, quando o ser humano anda de acordo com os seus próprios ideais, com aquilo que ele pensa e não com aquilo que a palavra diz, né, as coisas dão errado. Eu ensino isso há muitos anos, que é a tal da autoteologia. O que é a autoteologia? É a interpretação que eu quero dar, olha, a autoteologia é a interpretação que eu quero dar ao texto. Então, eu digo o que o texto está dizendo, mesmo o texto não falando o que está falando. Então, eu vou conduzir o que o texto quer dizer. Então, sou eu que falo pelo texto, não é o texto que fala em mim. Então, quando eu falo da Bíblia, sou eu falando dela. E não ela falando por meio de mim. Isso é autoteologia. Então, de acordo com a minha necessidade, ou com o meu projeto, com o meu plano, a Bíblia vai falar de acordo com as minhas necessidades. E as minhas necessidades não condicionam aquilo que o texto quer dizer. Tá bom? Então, vou dar a voz agora para a Elaine, depois vou dar a voz para a Amanda, que estava com a oportunidade primeiro, depois eu vou dar a voz para a Elaine. Pode falar, Amanda. Professor, nessa linhagem de Sete aí, Sete é quem? O Sete, o filho de Adão. Noé. Sete da... de Adão, desculpa. Noé vem Tá, depois. filho de Adão. Tá, era considerado como se fossem o quê? Anjos? Não. Amanda, você prestou atenção na apostila? No finalzinho da sua Prestei. Aqui, apostila, por exemplo, olha só, no finalzinho da sua apostila, o que está escrito no finalzinho desse parágrafo aí? Do tópico 3, Jesus é no finalzinho da claro, apostila. Jesus é claro em afirmar que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, se os anjos não se casam e não se dão esse casamento, Sete era um anjo ou era um ser humano? Ser humano. Então, já respondeu a sua pergunta. Assim, eu só não entendi qual é a ligação que tem, né, referente aos anjos nisso aí. Isso que eu não estou entendendo. Vamos lá.
Gênesis capítulo 6, versículo 2. Começo do tema, uma grande confusão a respeito dos anjos. Um relato bíblico que se encontra em Gênesis 6, versículo 2 diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aonde está escrito que filho de Deus é anjo? Está escrito vendo os anjos, ou está escrito vendo os filhos de Deus? Vendo os filhos. Então, tem anjo aqui no meio? Sim ou não, Amanda? Não. Então, não tem confusão. A confusão que se dá aqui é porque existem filhos de Deus e filhos de Deus e filhas dos homens. Aí é que está a confusão. Qual confusão? Por que nem todos são filhos dos homens? Porque se são filhos, são de homens. Né? Então a confusão está aqui. Por que o texto faz distinção entre filhos de Deus e filhas dos homens? Porque filho de Deus são somente aqueles que andam em conformidade com a palavra de Deus. Se um ser humano não anda em conformidade com a palavra de Deus, ele não pode ir perante a Bíblia, não é considerado um filho de Deus, é considerado um filho do homem. Filho é aquele que segue as regras do seu pai. Se eu sigo as regras de Deus, eu me torno filho de Deus. Se eu sigo as regras do ser humano, eu sou filho de um ser humano. É aí que está a diferença. O link está aí. Hoje, né? Sim, agora Fala assim, eu sou filho de Deus. Todo mundo se acha filho de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Lembra lá, né, de 2 aulas atrás? Voltem lá, né, na página de número 1, por favor. Finalzinho da página de número 1. Deus possui 5 tipos de filhos. Filho por geração, filho por eleição, filho de formação, filho de adoção e filho por criação. Beleza. Quem somos dentro desse processo? Nós, que eu digo, é toda a humanidade. Toda a humanidade, né, são filhos por geração, por eleição, por formação, por adoção ou por criação? por adoção. Nós somos filhos, podemos ser filhos, né? Por eleição, caso fôssemos israelitas, o que não somos, tá? Poderíamos ser filhos por formação, caso fôssemos de Adão, mas não somos. Somos por adoção, porque somos a igreja, somos o povo gentil. Não somos por criação, porque os anjos assim o são. Tá? Então, nós nos encaixamos aqui como seres humanos, filhos por eleição, porque somos humanos, filhos por formação, porque fomos formados, né? O homem não foi criado, o homem foi formado. Lembrando que formação e criação são coisas diferentes. Criar é trazer algo à existência, uma coisa que não existe. Isso os anjos o foram. Tá? Criação, trago à existência coisa que não existe. Formação, eu trago à existência algo a partir de uma substância já existente, né? Eu formo. Então, formar é eu trazer um formato para alguma coisa. O homem, ele foi formatado com que tipo de matéria-prima? Barro. O pó da terra, né? Que tornou-se um barro. Então, o homem, ele não foi criado, o homem foi formado. Então, nós, seres humanos, somos formação.
Se eu tivesse que tratar toda a humanidade, todos os seres humanos são filhos por formação. Porque todos os seres humanos, independentemente de ser judeu ou gentil, né, ambos são formados do pó da terra. Então, todo ser humano, né, são filhos de Deus. Filhos de formação, são criaturas, né, que Deus formatou, que Deus formou, tá bom? Então, a ideia, como é que eu faço para me tornar filho de Deus e não ser somente filho de um homem? Eu tenho que seguir a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Tá? Então, todos nós fomos formados essencialmente por Deus, mas nem todos seguem, né, a linhagem de seu pai original, que é Deus. Então, Deus é o único pai que coloca o filho no mundo e deixa o filho escolher quem vai ser o seu pai. Eu não tenho como escolher, por exemplo, quem vai ser o meu pai humano. Eu tenho como escolher quem vai ser o meu pai? Não. Não. Está lá no meu DNA. Quem é teu pai? Me assumindo ou não, registrando ou não, ele é meu pai. Eu tenho um pai. O nome do meu pai é Amaro Camilo de Souza Filho. Ah, mas eu não quero ser filho do Amaro Camilo de Souza Filho. Mas foi o Amaro Camilo de Souza Filho que engravidou a sua mãe. Você é filho dele e tu que se lasque para lá. Agora, eu tenho condições de não aceitar a paternidade de Deus. E Deus me dá todo esse direito. É um direito do ser humano escolher se ele vai ter o Deus como seu pai ou apenas como seu genitor. E como é que eu faço para aceitar Deus como meu pai? Eu tenho que aceitar Jesus como seu filho. Só existe uma forma de você entrar para a família de Deus. E Jesus vai nos ensinar, ao trabalhar a ideia, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer mais: ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então, só existe uma forma de eu me tornar filho de Deus, aceitando a Jesus. Porque ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então, se eu quiser ser filho de Deus, eu preciso aceitar Jesus como meu irmão. Então, como é que uma pessoa não aceita o sacrifício de Cristo e julga-se filho de Deus? Não existe essa possibilidade. Então, por isso que dá esse conflito, né, no texto. Filhos de Deus e filhas dos homens. Filhas dos homens anda de acordo com seus próprios desejos e vontades. Filhos de Deus anda de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Geme, chora e sofre, mas vive de acordo com a vontade de Deus. Acabou. Tem hora que a gente mescla um pouquinho, né? Eu sou 50-50, eu sou 70-30, eu sou 80-20, sou 90-10. Não pode ser assim. Quando eu quero cumprir a minha vontade, o meu desejo, né? Eu sou filho do homem. Quando eu quero cumprir a vontade de Deus, quando o que Deus tem para me oferecer é o que eu quero receber, aí eu ando de acordo com a vontade do meu pai. O homem tem desejos quando quer saciar o seu próprio eu. Desejo não está condicionado a saciar a própria carne. Desejo está condicionado a saciar o próprio eu. Então, quando eu quero saciar a minha vontade, o nome correto é desejo. Agora, quando eu quero cumprir a vontade de Deus, né, é vontade e não desejo. Tá? Então, se eu quero andar em desacordo com a palavra, é porque eu quero viver de acordo com os meus desejos. Se eu quiser andar de acordo com a palavra, andar de acordo com o que Deus quer, eu vou fazer a vontade dele. O homem não tem vontade, o homem tem desejo. Tá? Vontade quem tem é Deus.
e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu estou cumprindo o que Deus quer que eu cumpra, eu estou fazendo a vontade dele. Se eu estou fazendo o que eu quero, eu estou cumprindo o meu desejo. Tá? Então, o homem tem desejo. Deus tem vontade. E a vontade de Deus, ela se manifesta de diversas formas. A vontade permissiva e a vontade absoluta. Vontade permissiva. Deus te dá a liberdade de você seguir os seus desejos. Vontade absoluta é quando Deus puxa a corda. Entendeu? Vontade permissiva, vontade absoluta. Ou decretiva, né? Que é a vontade que Deus decreta. Por exemplo, uma pergunta. Eu sou obrigado a aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador? Sim ou não? Não. Isso é vontade permissiva ou absoluta? Permissiva. Permissiva. Deus te dá a permissão de você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, beleza? Sim, ok? Como é que se manifesta agora a vontade absoluta de Deus? Jesus voltou, ele olhou para você e vai falar para você assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Isso é vontade permissiva ou absoluta? Essa já é absoluta. Por quê? Porque Deus respeita a sua vontade, Uhum. mas você é obrigado a aceitar a vontade dele. Ele não se intromete nas suas decisões. Eu não quero isso. Deus, beleza, tranquilo, tá de boa, vida que segue. Mas vai chegar uma hora que a corda vai ser puxada. Aí você vai falar assim, mas Senhor, você fez a sua vontade, eu te dei o ok, agora chegou a minha vez de fazer a minha. Pastor, é a mesma coisa com os anjos também, essa linha? Em que sentido? Em relação ao livre-arbítrio. Por exemplo, Então, eu tenho no os caso, anjos eu não têm tenho a direito a opção de livre-arbítrio. escolher. A questão de livre-arbítrio, a questão de livre-arbítrio é um contexto muito complexo, que eu só entro nela no bacharel. Aqui a gente não trabalha porque é um tema muito complexo, são muitas vertentes teológicas, mas o que eu posso dizer para você de livre-arbítrio, livre-arbítrio não é o poder que Deus te dá de você fazer o que você quer. Livre-arbítrio é o poder que Deus te dá de você desobedecer uma ordem direta dele. Então, Deus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem o livre-arbítrio de não ir, de desobedecer a uma ordem direta dele, tá? De desobedecer ao mandamento dele. Não é de você fazer o que você quiser. Ah, eu acordei pela manhã, vou matar fulano. Não. Não rola, entendeu? Não rola. Entendi. Tá bom? Amanda, respondi a sua pergunta. Ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Sim, sim. Elaine, pode falar? Na verdade, é só uma dúvida em relação a esse texto de Jó, que é a seguinte: quando Deus define Jó como íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, só uma dúvida. Geralmente eu tenho um entendimento de que quando ele diz que é temente a Deus e desvia do mal, é um comportamento, uma postura de comportamento. E quando ele diz que Jó é íntegro e reto, ele está se referindo ao caráter de Jó ou não tem nada a ver? Sim. Integridade e retidão, tá? O que é integridade? Integridade está movida a caráter. Retidão está movida a moral. Então, ele é um homem de caráter e de moral. Então, ele tem esses dois atributos inseridos na sua vida. Não há nada que desabone a conduta do cara, entendeu? Uma pessoa íntegra e moral é uma pessoa que está mais preocupada com
as necessidades do outro do que com as suas próprias necessidades. Ele está mais preocupado com o que é conveniente para você do que é conveniente para ele. Ele tá, é o velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Na mente de uma pessoa íntegra e reta como Jó, muda o processo. Se a farinha é pouca, vem o teu pirão primeiro, depois o meu. Sabe? Então, integridade e retidão são pessoas que se preocupam mais com a felicidade alheia, com o bem-estar alheio, com o lucro alheio, do que com o seu próprio lucro, com a sua própria felicidade, com o seu próprio prazer. É gente que apanha, mas não bate. É gente que é denegrido, mas não denigre. É gente que puxa o tapete, mas ele não puxa de ninguém. É gente que, quando precisou, não teve, mas quando precisaram, ele estava presente. E isso se manifesta na vida de Jó no finalzinho da sua carreira. Porque os mesmos amigos que apontaram a sua situação como se ele fosse merecedor de tudo aquilo, quando os amigos precisaram dele, ele não devolveu na mesma moeda. Ele fez pelos amigos aquilo que os amigos não fizeram por ele. Orou pelos amigos. E isso se manifesta como integridade e retidão. É uma pessoa que está ferida, pobre, sem filhos, porém, mesmo assim, dedicou-se um tempo para orar, não por ele. O texto não mostra Jó orando por ele, mostra. Em nenhum momento você vai ver Jó orando por ele. Quando o texto fala que Jó ora por ele, quando o texto fala que Jó ora, ele ora pelos amigos. Então é um cara que não tem força para orar por ele, mas quando alguém aparece com uma demanda inferior a dele, ele dobra o joelho e ora por essas pessoas. Então, o livro de Jó começa com uma história relatando que ele sacrificava pelos filhos e termina dizendo que ele orava pelos amigos. Mas o texto não diz que ele entregava por ele, nem que ele orava por ele. Ele estava sempre preocupado com as pessoas que lhe cercavam. Então, aí, nesse caso, Deus está relatando, me corrija se eu estiver errada, claro. Deus está relatando duas características da personalidade de Jó, e ele também está falando de duas características de uma postura de Jó. Porque quando a gente teme a Deus e quando a gente desvia do mal, é uma atitude que a gente decide ter. Sim, uma Mas decisão. exato, mas ter caráter e ser reto faz parte da sua personalidade. E aí, às Sim. vezes, foge, ou talvez não, da sua vontade de praticar ou não. E você vê que Jó, ele é humano. Ele se ira por um tempo, né? Ele se Isso revolta, aí que eu queria chegar. né? Naquele Mas a texto que o senhor revolta fala, dele não é manifesta para os outros, é manifesta para Deus. É como se pisassem no teu calo na rua e você chegasse para reclamar no teu quarto com Deus. Entende? Então, ele decidiu. Ele sente a dor do que está sofrendo, ele sente vontade de não viver o que ele está vivendo, ele se irrita com a situação que ele está passando, mas não abandona os seus princípios. Entendeu? É uma pessoa que está passando pelo que está passando, tem a opção, né? Como a esposa mesmo ofereceu para ele, tem a opção de amaldiçoar o teu Deus e morrer, mas ele fala, não, Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor, porque saí de lá pelado, vou voltar para lá pelado. Servir a Deus tendo tudo, vou continuar servindo a Deus não tendo nada. Mas eu não abandono os princípios da palavra. Né? É o que eu quero para mim? Não. Eu tenho a oportunidade, a opção de não viver isso? Tenho. Mas se eu abandonar o que eu estou vivendo, eu vou estar largando, né, os princípios daquele que pode mudar a minha vida. Quando Jó fala no saí, no voltei, quando Jó fala adorei não tendo, adorei tendo e vou continuar adorando não tendo, é Jó dizendo mesmo doendo, eu vou continuar
vivendo o que diz a palavra. E viver a É isso aí. palavra, você obedecer a palavra, é dolorido. É dolorido. Porque todo mundo tem a opção de viver algo diferente, né? Como diz o louvor da Lauriette lá, aquele louvor palavras, né? O louvor da Lauriette vai dizer que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, mas eu te seguirei, né? Porque contigo eu vou estar. Então, é o que esse louvor diz. Eu posso viver algo diferente, mas esse algo diferente é tão diferente que não está de comum acordo com aquilo que diz a palavra. Então, é melhor ficar num lugar de desconforto, mas seguindo os princípios da palavra, do que eu andar por outros caminhos, sorrindo, alegre e vivendo, mas uma vida completamente diferente do que aquilo que diz a palavra, né? E Deus não se mete nisso. Deus contempla as nossas atitudes. E no final, ele dá a cada um a sua paga. Desculpa ter saído um pouco do contexto da aula, mas é Nem não porque fugiu em nenhum momento. esse texto de Jó eu acho incrível, assim, porque a impressão que dá é que a gente não pode se decepcionar, ou se entristecer, ou questionar, ou talvez nem possa, mas, assim, foi o que aconteceu com Jó, assim, diante de tanto sofrimento, ele questionou. Então, assim, parece que a gente fica preso dentro de uma verdade ou dentro de uma questão que as pessoas impõem. Não é que as pessoas estejam erradas, não é isso. De repente é um ponto de vista. Mas, eu não sei, parece que o crente está sempre errado quando questiona, quando luta por uma ideia diferente, não sei. Assim, A fé Jó não é um é elemento inquestionável. Quando isso eu aí, isso aí. questiono, eu não duvido. Duvidar e questionar são coisas diferentes. Duvidar é você não dar crédito. Questionar é você saber, querer saber como. Entendeu? Duvidar é você É não isso. acreditar. Questionar é você saber como é que eu posso fazer para acreditar. Ou melhor, qual é a base, né, fundamentada para essa palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé não é algo que surge do nada, como um estalar de dedos. A fé tem uma fonte. A fonte é a palavra. Palavra essa que eu tenho que dar ouvidos. Entende? Então, para que eu possa entender a palavra ao ponto da fé ser gerada, eu tenho que questionar essa palavra. Pois é, porque se a própria palavra, o estudo da palavra te abre esse leque de você querer saber e perguntar e questionar para poder entender, assim, a impressão que dá é que você não pode, não é que não possa, não é que ninguém te proíbe, mas assim, fica uma coisa meia no ar de que não pode se questionar. E parece que a Bíblia te dá tanta possibilidade de questionar, você ter uma fé mais racional, mais sólida. Então, eu não entendo muito o porquê de não se haver questionamento, de não se haver debate, de não se haver, assim, não ter isso com mais naturalidade. O que era muito comum nos tempos de Jesus, o que era muito comum nos tempos do Antigo Testamento. Quando Jesus diz que quando dois ou três estão reunidos falando acerca do teu nome, ele se faz presente, essa reunião que Jesus faz, ela tem por base algo que era muito comum entre os rabinos ou entre os judeus no estudo da palavra. Então se reuniam dois ou três, ou seja, nós cinco estamos aqui. Nós quatro, perdão, né? Nós quatro estamos aqui, falando de Jesus. Como é que funcionava lá no passado? Cada um dava a sua visão de um texto. E nós fazemos o que você falou, Elaine. Debatíamos, não discutíamos. Debatíamos sobre aquela situação. Olha, eu penso que é isso. Olha, mas tal autor já retratou sobre isso. Olha, mas tal teólogo acrescentou isso.
Poxa, mas eu entendi assim. Então, isso vai acrescentando fé. Só que hoje parece que é impossível, de fato, né? Você questionar, você querer saber qual é a base, né? Chama muito de Tomé, que Tomé era incrédulo, algo do tipo. Tomé fala assim, eu só vou acreditar se eu tocar. Jesus fala assim, beleza, toca. Vai lá, pô. Se isso vai ajudar você a ter fé, toca. Se isso vai fazer você acreditar, toca. Só que hoje em dia, as pessoas pensam diferente. Se você fala assim, eu só vou acreditar, né? Mediante a tal situação. Você já é incrédulo, você não tem fé, você é rebelde. Se esquecem que quando as mulheres chegaram para dar testemunho de que Jesus não estava no sepulcro, Pedro e João meteram o pé e saíram correndo para ver se aquilo que as mulheres tinham dito era verdade. Era verdade. Então quer dizer que Pedro pôde sair correndo. E Tomé, que ainda não tinha contemplado tal coisa, quando pede para contemplar, ele é incrédulo. Jesus está tão aberto, como disse Elane, aberto a debate, a diálogos, que constantemente ele se assentava com os discípulos e trocava uma ideia. Constantemente ele trabalhava por parábolas. Constantemente ele dava a oportunidade de tirar dúvidas. E no caso de Tomé, ele fala, cara, o que está faltando para você acreditar que sou eu? Eu passei entre a parede, né? Ressuscitei dentre os mortos, tá? Tô aqui. O que eu ainda posso fazer para você crer? Mestre, olha só, eu vou crer só se eu tocar. Ah, se você tocar, você acredita? Se você tocar, a gente mantém o nosso relacionamento. Se você tocar, a gente mantém a nossa aliança. Se você tocar, vai aumentar o nível de intimidade. Vai, cara, então, por favor, toca aqui. Tocou, vida seguiu, Tomé continuou exercendo o seu trabalho. Por exemplo, eu tenho um livro, não sei onde foi parar, realmente eu não... Ah, tá aqui. Esse livro aqui, ó, um dos melhores livros que eu já li. 12 homens e uma missão. 12 homens e uma missão. Tá? 12 homens e uma missão. Esse livro aqui vai retratar a missão dos 12 discípulos depois da morte de Jesus. O texto bíblico vai dizer o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, não é isso? Perfeito? Qual eram os confins da terra? Essa literatura aqui vai dizer que confins da terra era um lugar que geograficamente ainda não tinha sido anotado, né? Não era reconhecido. O autor vai dizer que esses confins da terra era a Índia. E que quem foi para lá foi Tomé. Aquele que precisou tocar foi aquele que foi para o lugar mais difícil. Aquele que precisou tocar para aumentar o nível de intimidade foi pregar para um povo distante do epicentro da fé, do acontecido, para gente descrente. Então, ele foi para um lugar para pregar para gente que era igual a ele. Para dar testemunho para gente que no passado era igual a ele. Então, olha como é que é interessante. Esse livro aqui, Gerson, era do teu pastor. Eu roubei dele, entendeu? Não vou nem falar nada com ele. Não, ele sabe dele, ele sabe. A gente rouba o livro um do outro o tempo todo. Entendeu? Aí eu só dei o tronco, roubei dele o livro. Já até anotei o nome aqui para poder ver se eu consigo comprar pela internet. Ele é bom. Oi, Elaine, pode continuar seu relato. Às vezes podia ser até uma vontade dos 12, né? Mas só um teve coragem de pedir. Verdade. Perfeita a sua fala. Verdade. Você acha que os outros discípulos, assim como Pedro,
não sentir o desejo de andar sobre as águas. Mas só quem pediu foi quem? Foi Pedro, poxa. Pedro. A Elaine foi perfeita na fala dela. Aí, ó, perfeito. Eu olho e falo assim, cara incrédulo. Jesus pode ter olhado e falado assim, esse é corajoso, esse cara é brabo, irmão. Não é isso? Esse cara é brabo. Porque os outros aceitaram de boa. Esse não, esse cara, ele me surpreendeu. Ele não duvidou, ele questionou. Ele duvidaria se falasse, eu não acredito. Questionar, eu preciso de provas. Talvez, se a igreja brasileira hoje fosse formada por gente com características de Tomé, não tinha tanto glória e aleluia na boca de gente que ouve pregação sem entender o que o pregador está dizendo. Porque nivelam o culto, ou melhor, nivelam uma boa pregação pelo volume do glória, não pela qualidade do conteúdo. Entende? Não pela qualidade do conteúdo. Geralmente o pregador, quando está ministrando, que ele solta lá a sua pérola, né? Que é o momento onde ele faz de elevar o glória na igreja, e quando aquilo que ele fala buga a mente das pessoas, seja porque quem entendeu viu que não tem nada a ver com o texto, ou quem está ouvindo não entendeu nada do que ele disse, o que ele fala? Cara, não surtiu efeito. Aí ele tem que voltar no texto dizendo, não, ninguém entendeu, eu vou repetir até você dar glória. Ou seja, ele quer o glória, ele não quer o entendimento. Ele quer gerar o barulho e não a compreensão. Chega no final do sermão, todo mundo está rouco, cansado de tanto pular, rodar e glorificar, mas vazio do entendimento das Sagradas Letras. Só que o povo está saciado. O culto foi uma bênção. Por quê? Porque eu passei 2 horas de um culto me alimentando da sobremesa. E sobremesa traz diabetes, traz sobrepeso, né? E traz saciedade, ou seja, amanhã você já está com fome de comer algo novo de novo. Entende? Então, amanhã você já tem a necessidade de ir atrás de mais um evento, um culto desse. Já viu quando você come algo saudável? Exemplo, você acorda pela manhã, toma ali o seu café preto, né? Vai fazer a sua caminhada, voltou, né? Ou acordou pela manhã, tomou ali o seu pré-treino, vai lá para a sua academia, comeu lá sua banana, seu ovo mexido, vai lá para a sua academia, passa lá 1 hora lá suando, voltou, tomou aquele banho, tomou o seu café, aquele pãozinho na chapa com queijo branco, né? Uma vitaminazinha de abacate, foi para o seu trabalho, chegou meio-dia, almoçou aquela salada de alface com tomate, com feijão, com arroz, com peito de frango, né, com uma saladinha de beterraba, uma saladinha de cenoura, um ovinho frito, né, comeu direitinho. 3 horas da tarde você vai ali, faz aquele lanchinho básico, você não sente fome. Você está sempre saciado. Né? Agora, tem gente que só come a sobremesa, só quer a sobremesa. Só quer a sobremesa. Você vê festa de Natal, todo mundo come o peru, o chester, né? Aí 25, ano novo, né? Ano novo é mais isso. 31 tu come aquilo, dia 1º tu come aquilo. No dia 2, você tá com saudade daquele arroz fresco, daquele cheiro do feijão fresquinho, né? E de um ovo estalado com gema mole. É. Entendeu? Então é isso que acontece. Talvez precisemos de mais Tomés. Será que, se essa é a palavra correta, né? De mais Tomés. Ah, mas Tomés não está sendo bem visto, não, porque se Nunca você vai ser. questionar, Questionou, já você era. é rebeliado. É igual o senhor falou assim, isso que eu ia te perguntar.
senhor botou a definição de autoteologia. Repete aí para mim, por favor. Autoteologia é a interpretação que eu dou ao texto. Eu falo pelo texto, não o texto que fala por mim. Entendeu? Então, É se quando eu aplica deixo a minha necessidade de momento falar o que o texto não está falando. Isso é autoteologia. Entendeu? Show, Eu obrigado. dou a minha interpretação, não o que o texto diz. Pode falar, Amanda. Isso mesmo, era isso que eu queria saber. Se aplica, então, no que o senhor acabou de falar agora. Sim. Perfeito. Vamos lá. Dúvidas aí, pessoal? A aula hoje foi mais por essas veredas, né? Mas tudo faz parte da temática, tá bom? Aula boa é aula sim, tá? Isso Dou aí. aula, às vezes, para uma classe de 20 alunos que ficam quietos. Isso me irrita, me deixa endemoniado, entendeu? Que Quando- isso, Varão? fica endemoniado, velho. Número de anjos. A quantidade existente de anjos é única e incontável. Falamos isso na aula passada, né? Porque desde que foram criados, não foram aumentados ou diminuídos. Ou seja, nem os anjos que estão no céu, nem os anjos que foram expulsos de lá, eles não podem morrer, tá? Então, a pessoa fala assim, tem pregador que coloca lá no seu cartaz, eu sou o matador de demônio, né? Ninguém mata o demônio. Os anjos de Deus são seres eternos. E o diabo é um ser criado por Deus, tá? Então, eles são seres eternos, eles não morrem. Não podem ser mortos, tá? Não podem ser mortos. Eles não procriam e foram criados de uma só vez pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia utiliza há expressões variadas para designar milhares de milhares, multidões dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos e por aí vai afora. Para você ver a quantidade desses anjos. É impossível determinar o número de anjos porque é incontável. E é o mesmo número de todos os tempos, desde que foram criados, de acordo com o Salmo 148, versículo 2 ao versículo de número 5. Deuteronômio 33, 2 menciona que no Sinai, junto com Deus, estavam miríades de anjos. Uma miríade é igual a 10.000 anjos. Tá? Mateus 26, 53, Jesus afirma que poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos. Uma legião equivalia a 6.000 soldados. Então, naquele momento ali, Jesus tinha o direito, né? Se ele disse que poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões, ele está tentando mostrar qual é o mínimo do tamanho do seu exército naquele momento. Com quantas pessoas ele poderia contar no seu momento de dificuldade, tá bom? Assim, Jesus poderia ter 72 soldados 72.000 soldados naquele instante. Só para aquelas circunstâncias. Ele estalava os dedos, apareceria de modo imediato. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se santuário. Mateus Henry, que é um grande autor, né? Eu tenho até algumas literaturas dele aqui. Eles têm essas literaturas aqui, nesses comentários bíblicos, né? Vamos lá. Ele vai dizer, os anjos são os carros de Deus, são seus carros de guerra, seus carros de transporte que envia aos seus amigos, como fez para Elias. Seus carros de gala, em meio aos quais revela a sua glória e o seu poder. Tá? Vamos lá. Os anjos são o que de Deus mesmo? São os, de acordo com a apostila? São os mensageiros de Deus. Não, tá aí. Eu acabei de ler aí agora. Aqui. São os carros de Deus. Os São os carros, carros de Deus. perfeito, né?
Então, Isso. os anjos são os carros de Deus. Eles carregam a glória de Deus, correto? Eles carregam a presença de Deus. E Satanás, os anjos decaídos, eles fazem o que dos homens? São cavalos. Dos cavalos. Então, Deus, ele se transporta, né, com os anjos. O Satanás, ou melhor, o diabo, né, ele quer tanto ser igual a Deus que ele também precisa, ele quer usar alguém para se locomover. E aí ele usa o ser humano, que ele dá o nome de cavalo. Né? Lá em cima, qual era a missão de Lúcifer? Andar embaixo dos pés de Deus. Carregar a glória. Né? Então ele carregava a glória. Aqui, ele quer ser a glória. E ele quer ser transportado. Ele não quer transportar, ele quer ser transportado. Entende? Como Deus não divide a sua glória com ninguém, mete o pé, rua, rala, mete o pé. Entendeu? O que o diabo queria com Jesus lá no deserto? Transformar Jesus em quê? Quando ele diz assim, se me prostrares e me adorar. Ele queria que Jesus fosse o quê dele? Fosse filho dele? Seu cavalo. Não. É o cavalo, né? Quando Jesus diz assim, quando o diabo diz assim, tudo isso te darei se te prostrares e me adorar, o diabo está oferecendo, eu te dou todas as riquezas, todo o poder e todo o controle. Mas para isso, você vai ser o meu cavalo. Eu vou andar em cima de você e você vai transportar a minha glória. Aí Jesus disse, negativo. O texto diz, a Deus devemos adorar somente. O que Jesus está dizendo? A minha vida só serve para uma finalidade. Qual? Transportar a glória de Deus. E é de mais ninguém. Tá? Seus carros de gala, em meio aos quais revela sua glória e poder, são imensamente numerosos, 20 mil, milhares de milhares. E ainda, Eliseu ora a Deus, pedindo que abra os olhos do seu moço, para que ele veja a multidão de cavalos, de carros de fogo ao redor do homem de Deus. Tá bom? Os anjos e a eternidade. Duas características primordiais são inerentes a essas criaturas espirituais. A primeira delas é a juventude, e a segunda é a beleza. Acreditamos que a passagem de Jó 38:7, os anjos são reputados ali como sendo estrelas da alva, isto é, são comparados como alvorada. Eles não têm a eternidade na mão como Deus, porque eterno só o nosso Deus. Para se entender melhor, devemos partir do princípio do que é ser eterno. Ser eterno é não possuir princípio e muito menos fim. Portanto, os anjos não são eternos, porque um dia eles foram criados, de acordo com Colossenses 1,16. Porém, possuem a vida eterna, conforme disse Jesus, não podem mais morrer. Possuir a vida eterna e ser eterno são coisas diferentes. Eterno somente Deus é, porque ele não tem começo, meio e fim. Os anjos, eles possuem a vida eterna, por quê? Porque eles são essência criada por Deus, ou seja, Deus dividiu um pouco, compartilhou um pouco da sua eternidade. Então, eles possuem a vida eterna, não podem morrer. Porém, eles têm um início. Qual a diferença de Deus para os anjos? Deus não tem começo, não tem meio e nem fim. Os anjos têm começo, mas não têm fim. Tá? Nós Essa de somos... Colossenses... Nós possuímos... Desculpa. É que essa de Colossenses eu achei até interessante quando eu estava lendo a apostila, que eu anotei no 1,16 aqui.
Até Anotou o quê? anotei O que ela, que que eu foi achei interessante? interessante. Aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, que principados e quer principados e quer potestade. Aí eu achei interessante, né? Essa parte aí no qual que tudo Deus criou. Aí eu achei, aí eu anotei aqui, só para não Sim, deixar tudo passar. foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, beleza. Diferença de Deus para os anjos. Deus tem começo, Deus não tem começo nem fim. Correto? Deus é eterno, não tem começo nem fim. Os anjos têm começo, mas não têm fim. Nós possuímos a vida eterna? Não. E aí, Amanda e Elaine, concordam com o Jefferson? Nós não possuímos a vida eterna? Ah, com base na salvação, sim, mas como corpo humano, não. Vou melhorar, então. A nossa alma, né, possui a vida eterna? Sim, Sim, aí sim. Independentemente para onde eu for, seja para o céu ou para o inferno. sim. A nossa vida é Aí sim. eterna? Sim. A nossa alma também não vai morrer. Nós também possuímos a vida eterna, porque nós possuímos um começo, mas não vamos possuir um fim. Porque se para o céu eu for, passarei lá toda a eternidade, como alma vivente. Mas se para o inferno eu me for, também passarei lá toda a eternidade, como alma vivente. Aí depende de você, para onde você quer ir. Pode falar, mano. Aí entra lá os tipos de filho, né? Nós somos filhos por formação, não é isso? Isso. E nos tornamos por adoção, se essa for a nossa opção. Se não, Aí eu te seremos só. pergunto, adoção, né? Quem é adotado? É porque é filho de alguém, mas que tornou-se filho de uma outra pessoa, não é isso? Sim. Beleza. Eu sou Se filha do nós Sérgio. somos adotados, Amanda, se nós somos filhos da adoção, e eu concordo, quem era meu pai antes da adoção? Se eu não era convertida, né? A gente fala que nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos ele, né? Você era filho de quem? Filhos da perdição. Filhos do diabo. Sim, Entendeu? correto. Filhos do diabo, filhos da Porque foi perdição. o que foi o que o senhor disse. Eu me torno filho por adoção no momento que eu aceito e sigo a palavra de Deus. Se eu não Exatamente. sigo aquilo que está escrito, eu continuo sendo filho do diabo. Sim. Eu só estou na igreja. Entendeu? E ser da igreja não significa ser de Deus. Se tem um lugar Isso que que eu o estou diabo falando. adora, aí é nos cultos. Se você não segue aquilo que está escrito, você não vive aquilo que está sendo pregado, você não é filho de Deus. Isso aí. As pessoas falam assim, o diabo não vai no culto. Não vai? Ele foi na reunião dos anjos. Eu acho que ele não vai no culto. Não, ele vai Lemos lá no assistir livro de Deus Jó. que fala e fogo. E o Senhor fez uma reunião com os filhos de Deus, com todo o ser angelical. Quem estava no meio dele? Satanás. Se ele foi na reunião dos anjos no céu, tu acha que ele não vai no culto lá por quê? Principalmente se tiver a porta aberta para ele. Aí que ele vai, senta, assiste o culto. Porta aberta, Ainda porta ajuda, fechada, ele vai de qualquer jeito. ainda ajuda a expulsar ele mesmo. É, entendeu? Prega e tudo. Amém, pessoal? Vamos orar para nós terminarmos nossa aula. Amém? Ficou alguma dúvida? Sim, não? Vocês viram no grupo lá que eu compartilhei a última aula, né?
Como a última aula que eu dei foi pelo aparelho celular, eu encontrei muita dificuldade e não consegui passar ela para o YouTube. Mas está lá no grupo, tá? Está salva lá, então não tem problema algum. A de hoje eu estou dando no computador, então fica mais fácil. Tá? Então essa daqui vai para o YouTube, do YouTube eu coloco lá no grupo, tá? Mas estão as 3 aulas lá. Lembrando que esse mês eu vou dar as 5 segundas, tá bom? A gente poder trabalhar um pouco melhor esse ao vivo. A aula hoje foi muito boa, muito interessante. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, rendemos graça ao teu santo nome, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ofertarmos ao Senhor este culto didático. Louvamos o teu nome, Senhor, por cada livramento concedido, Senhor Deus, pelos livramentos do escape que o Senhor tem nos ofertado, Senhor Deus, daqueles que nós temos a oportunidade de observar, de ver, de ter o conhecimento, e principalmente daqueles que não chegam ao nosso conhecimento. Nos dê uma noite abençoada, um fim de noite, Senhor, cujo nosso sono seja reparador, e uma terça-feira, Senhor Deus, debaixo das tuas fortes e potentes mãos. Que o Senhor ainda possa nos surpreender com boas notícias nessa data presente, e que amanhã, Senhor Deus, nós possamos também ser surpreendidos, Senhor Deus, com o seu agir e o seu operar em favor das nossas vidas. Assim, eu oro, grato que sou, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, tá bom, Amém. pessoal? Fiquem na paz, tá? Amém. Tchau. Deus abençoe a boa vida de noite. vocês, tá? Tchau, tchau.